Jesus, talvez o nome mais pronunciado, se calhar, da história da humanidade. Como já aqui comentámos, um homem de um tempo tão antigo, longínquo mesmo, um tema velho, batido até. Uma mensagem que muitos pensariam que faria talvez sentido para quem a ouviu naquela altura, mas 2000 anos depois, ou mais do que isso, em princípio, a mensagem e o que Jesus fez ou viveu devia já estar completamente descontextualizado em relação a nós, o tempo em que vivemos e quem somos. Basta pensar que tantos líderes que o tempo trouxe e levou, e hoje esses líderes sabemos onde estão. Estão debaixo das capas de livros de história. E abrem-se de vez em quando nas bibliotecas e lá vamos ver outros grandes homens da história. E Jesus, no fundo, pela lógica, deveria ser apenas mais um entre tantos. Mas não é. E essa é a grande questão, é o ponto de partida para esta reflexão. Eu li há uns anos atrás, que li uma frase que achei bastante interessante. No fundo, reflete esta ideia que eu acabei de descrever aqui. Uma frase, já com muitos anos também ela, do Dr. Fleetchet, foi um famoso escritor e jornalista australiano, ali no início do século XX. E ele tem uma frase num dos seus livros que ele escreveu a propósito de Jesus. Ele diz o seguinte: foi o nascimento de um judeu, um simples camponês numa obscura província de uma longínqua era, que não escreveu nenhum livro, não fez nenhuma descoberta, não construiu nenhum templo e que morreu como um criminoso. No entanto, o tempo da civilização data do nascimento deste judeu. Os séculos carregam a sua assinatura e os anos do mundo moderno são designados por consentimento universal anos do Nosso Senhor. Eu acho esta frase magistral porque é uma descrição interessante e bem escrita que retrata a realidade de uma influência que nunca mais parou de crescer desde que Jesus passou nesta terra. Estamos a falar, portanto, de um homem excepcional, cuja passagem por esta terra não deixou ninguém indiferente e mudou, isso não há qualquer dúvida, mudou radicalmente o curso da história. Não mudou o curso de uma família, que isso já outros homens o fizeram. Nem mesmo o curso ou a história de um país, que isso também já outros homens conseguiram fazer. Nós estamos a falar de um homem que mudou o curso de um planeta inteiro. Como dizia o Dr. Fleetchet, nós hoje dizemos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, diante destes factos que estamos aqui a assinalar, é impossível não nos questionarmos sobre a razão para a dimensão do fenómeno Jesus. Mesmo do ponto de vista racional, há que colocar esta questão. Até porque ao longo do tempo, a verdade é esta, e este aliás é o nosso ponto de partida esta noite, Jesus tem estado sob ataques diversos. Seja por correntes filosóficas, que procuram desconstruir a visão cristã que ele, Jesus, fundou, seja por correntes mais científicas, se quisermos, ou pelo menos usando o método científico, que tentam, através da história e outros dados objetivos, já vamos ver porquê, sobretudo tentaram desmistificar o que Jesus é, ou o que sobre ele é contado nos Evangelhos, mesmo algumas correntes históricas que, em certo período, tentaram chegar a pôr em causa a veracidade histórica do homem Jesus. Enfim, haveriam razões mais que suficientes para a influência de Jesus, como já vimos, não ter chegado até aqui. Ora, vamos então testar alguns destes ataques. Mas vamos olhar evidências que nos ajudam a trazer luz sobre quem foi, na verdade, Jesus, para depois então podermos perceber ou responder à pergunta mais importante de todas, que é esta: quem é, afinal, Jesus hoje? Mas vamos começar pelo Jesus histórico. Hoje a pergunta já não é tão relevante, mas a verdade é esta. Eu acredito que muitas pessoas que me ouvem eventualmente não o conheçam, mas a verdade é que houve um período, especialmente ali aquele período áureo de um certo racionalismo
em que houve uma tentativa de destruir os pilares da fé cristã. E durante esse período, estamos a falar, sobretudo, usando assim um período largo, o final já no século XIX e depois os primeiros anos do século XX, portanto, foi um largo período onde estes pilares da fé cristã foram atacados de várias formas. E homens inteligentes e até reconhecidos, eu hoje trago apenas um exemplo, ele podia trazer dezenas deles, mas um pequeno exemplo do filósofo, ele é muito conhecido, o filósofo galês Bertrand Russell, que no início, precisamente, do século XX, para perceberem qual era o pensamento nesse tempo, ele chegou a dizer o seguinte: é bastante duvidoso que Jesus tenha sequer existido, e se existiu, nada sabemos dele. Vejam o que uma mente inteligente e reconhecida, um bom pensador, dizia neste período. Ora, estas tentativas, talvez isto vos surpreenda, mas estas tentativas de desmistificar e desconstruir o personagem Jesus foram o melhor que podia ter acontecido à fé cristã. E porquê? Porque obrigaram a uma análise mais profunda e até à utilização de métodos mais científicos, em termos da metodologia, para se aferir se estas afirmações podiam ou não ser verdade. Ou seja, poderia esta acusação ser verdade de que Jesus se calhar nem existiu? Ora, a atitude de tentar pôr em causa o Jesus histórico, como se costuma chamar, teve o seu tempo. Hoje, eu posso afirmar aqui, sem nenhum problema, que esta atitude morreu. Mas morreu diante de evidências que tiveram que ser encontradas. Por isso eu hoje gostava de partilhar convosco, não tanto porque o debate ainda esteja aberto, mas porque eu acredito que muitas pessoas não conhecem estes dados e às vezes até numa conversa pessoal, questões como estas podem ser levantadas. E, portanto, às vezes é importante conhecer factos. Vamos então fazer isto. Notem, é claro que alguém hoje poderia pensar, então, mas nós não temos os evangelhos que contam a vida de Jesus? Como é que eu posso dizer? Ou alguém na história poderia dizer que Jesus não existiu se nós abrimos a Bíblia e vemos os evangelhos, a sua história contada por 4 evangelhos. Claro que sim, mas repare, os evangelhos estão escritos e são fontes até muito credíveis, a seguir eu já vou mostrar porquê, mas a verdade é que poderia ser posta em causa a honestidade intelectual de tentar provar a existência de Jesus usando textos que, em teoria ou hipoteticamente, poderiam ter sido forjados para criar, vamos dizer, um mito. Por isso, foi necessário descobrir fontes não cristãs. Aliás, a maioria destas fontes que foram descobertas e investigadas são fontes anticristãs, para se encontrar provas de que realmente, se elas falassem, essas pessoas e essas fontes, falassem de Jesus, da sua existência, da sua influência, da história da sua vida, então as dúvidas sobre se Jesus existiu ou não e o impacto que ele teve, pelo menos no seu tempo, essas dúvidas seriam dissipadas. É então isto que eu hoje vou mostrar-vos e que talvez seja, quem sabe, até surpreendente para muitos de vós. Vamos começar com fontes. São designadas normalmente por fontes judaicas. Quer dizer o quê? São fontes muito fiáveis porque os judeus, isso é mais ou menos óbvio para quem conhece a história de Jesus, os judeus seriam os primeiros a ter interesse em esconder a verdade sobre a existência de Jesus, se fosse possível fazê-lo, quanto mais falar dele se ele fosse um mito. Ora, assim sendo, nós vamos então recorrer primeiro a fontes judaicas e vamos fazê-lo com Flávio Josefo, foi um historiador judeu, aliás, que teve a característica de ter sido odiado pelo seu próprio povo, porque ele foi acusado de se ter aliado aos romanos, aliás, a cidadania romana foi-lhe concedida. Flávio Josefo foi um homem que nasceu no ano 37 da era cristã, portanto ele foi contemporâneo, já não de Jesus, quase, não é? Mas foi contemporâneo de muitos dos apóstolos e ele foi contemporâneo, sobretudo, do crescimento do cristianismo nos seus primeiros anos. Vamos então analisar 2 citações de uma famosa obra, há várias obras dele. Eu próprio, em minha casa, na minha biblioteca, tenho 2 grandes obras, as mais conhecidas de Flávio Josefo, e nós vamos encontrar então 2 frases onde ele, relatando a história, falou sobre Jesus. Então, leiam comigo. Eu vou aproximar-me aqui mesmo do quadro para ler. Diz assim: nesta época, existiu um homem sábio chamado Jesus, cuja conduta era boa. As suas qualidades foram reconhecidas, muitos de entre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos.
Pilatos, ainda continua ele, Pilatos condenou a ser crucificado e a morrer, mas aqueles que se tornaram seus seguidores pregaram a sua doutrina. Eles contaram que ele apareceu 3 dias depois da ressurreição e que ele estava vivo. Portanto, isto foi contado por volta do ano 90, 95 e contada nesta obra chamada Antiguidades Judaicas. Vamos agora ver uma outra citação, também na mesma obra, e que é a segunda referência, agora uma referência mais pequena, que Flávio Josefo vai fazer a Jesus. E lemos o seguinte: ele escreveu então que Ananias reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe perante eles o irmão de Jesus, aquele que era chamado Cristo, cujo nome era, o nome do irmão, Tiago, e alguns outros. E quando formou uma acusação contra eles como não cumpridores da lei, entregou-os para serem apedrejados. Ora, nós vemos então aqui duas fontes incríveis em como um homem que não é cristão está a observar de fora e descreve o que se passou naquele tempo, seja o que ele sabia que se tinha passado com Jesus ou depois, já no tempo dele, com os seus discípulos. Agora, vamos avançar para outra linha de fontes, muito importantes também, que tradicionalmente são designadas como fontes pagãs. Porquê? Porque estão fora da tradição judaico-cristã e, portanto, são comumente na história designadas como fontes pagãs, são sobretudo escritos romanos, de historiadores ou homens romanos. Começamos com um escritor sírio, neste caso, que escreveu, é muito interessante esta frase e o contexto, portanto, este homem escreveu uma carta ao seu filho e o objetivo foi encorajá-lo ao estudo, portanto, a ele estudar e a cultivar-se, digamos assim. No meio dessa carta, ele vai fazer uma muito curiosa e interessante mesmo referência a Jesus. Eu agora quero alertar-vos, já vos disse, mas alertar-vos para isto. Lembrem-se que estas pessoas estão completamente fora da tradição cristã. Portanto, eles quando falam do que se passou com Jesus, escrevem-no de uma forma neutra. Portanto, estão a registar apenas coisas que se passaram na história e factos. Notem bem esta frase porque é de um interesse extraordinário. Então, este homem escreveu o seguinte. Chama-se Mara Bar Sarapion. Que bem fizeram os atenienses ao matar Sócrates, feito pelo qual foram punidos com a fome e com a peste. Reparem, eu faço aqui um parênteses, que isto é, portanto, uma reflexão. Eu já vos disse, foi uma carta que ele escreveu e, portanto, isto é uma espécie de reflexão que ele está a fazer para o seu próprio filho. Eu vou continuar a leitura. Que proveito, dizia ele, tiveram os samienses ao queimar Pitágoras, se o seu país foi num ápice inteiramente enterrado debaixo de areia? Agora notem, ou de que valeu aos judeus matarem o seu sábio rei, se o seu reino lhes foi tirado? A conclusão que ele tira para o filho é: Sócrates não está morto graças a Plato, que é Platão, nem Pitágoras por causa da estátua de Hera, nem está o sábio rei, diz ele, não está morto, por causa da nova lei que ele ensinou. Portanto, ele vai referir-se a Jesus com este título, Sábio Rei, descrevendo que, tal como outros momentos na história, eles mataram-no, mas ele não ficou morto porque a lei que ele ensinou começou a ser propagada. Muito interessante. Agora vamos avançar ainda. Temos depois 2 obras de referência da história de Roma. Uma escrita por Suetonio, um historiador romano muito conhecido, que foi um dos maiores estudiosos dos costumes dos romanos e deixou obras muito relevantes sobre a história de Roma. Numa das suas obras, A Vida de Cláudios, ele tem a seguinte frase, então, que eu vos proponho. Ele escreveu o seguinte: uma vez que os judeus estavam constantemente a causar distúrbios instigados pelo Cristo, Cláudios expulsou-os de Roma. Interessante. Portanto, uma referência direta a Cristo, neste caso indireta, porque falando dos seus seguidores e da obra que eles faziam. Outro autor muito importante, talvez este ainda mais conhecido comumente, que é Tácito. E Tácito escreveu 2 grandes obras da história de Roma, os Anais e as Histórias, que cobrem sobretudo o reinado dos imperadores Tibério, Cláudio e Nero. Aqui, nas obras de Tácito, vamos encontrar esta referência. Notem bem. Ele escreveu:
Para se ver livre do relatório, Nero colocou a culpa e infligiu as mais terríveis torturas numa classe odiada pelas suas abominações, chamados cristãos pelo povo. Cristo, notem bem agora, escrevia ele, Cristo, de quem vem o seu nome, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério às mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Foi escrito, não há certeza da data, mas entre o ano 75 e 90. Finalmente, a última citação que vos mostro é uma passagem também muito interessante, escrita por Luciano, um homem que nasceu por volta do ano 125, numa localidade chamada Samosata. Ele ficou conhecido como Luciano de Samosata, que foi uma província romana na Síria, e este homem terá morrido por volta do ano 181. Portanto, estamos a falar tudo de citações muito, muito próximas, digamos, do tempo do início da era cristã. Foi um escritor muito profícuo, escreveu imensas obras e até ele é conhecido por ter sido um escritor muito avançado para o seu tempo, quase que até romances muito avançados. Numa obra chamada A Morte do Peregrino, ele deixou uma das poucas abordagens diretas a Cristo e ao cristianismo, segundo o ponto de vista de um não cristão. Reparem que ele vai ser quase crítico em relação aos cristãos. A frase dele, que se encontra nesta obra, foi o seguinte. É a seguinte: os cristãos, tu sabes, adoram um homem até este dia, o distinto personagem que introduziu os seus novos rituais e que foi crucificado por causa disso. E depois ele continua falando sobre os cristãos. Estas desorientadas criaturas, notem bem, começam com a convicção generalizada de que hão de viver para sempre, o que explica a alegria com que enfrentam a morte. E depois foi-lhes incutida pelo seu dador de leis, uma referência a Jesus, a crença de que são todos irmãos a partir do momento em que se convertem, negam os deuses gregos e adoram o sábio crucificado vivendo segundo as suas leis. Ora, este homem não foi cristão, mas eu dou-lhe os parabéns, porque melhor descrição do que é o cristianismo é difícil. Ele percebeu exatamente de onde é que vinha a alegria com que os cristãos neste tempo iam para as arenas e enfrentavam a morte, porque tinham recebido de Cristo, como sabemos, a convicção da vida eterna e da sua vinda. Finalmente, mostro-vos agora não um texto, porque já vos disse que ele foi o último, mas agora uma descoberta que já tem vários anos, é um achado arqueológico muito interessante. Trata-se de uma caricatura anticristã. Isto é uma coisa muito conhecida. Ela foi gravada sobre um muro em Roma. Uma espécie, portanto, uma gravura, um desenho. Ela está datada por volta do ano 200 da era cristã, portanto, um achado bastante antigo, e é designado no mundo da história, da arqueologia, como o grafite de Alexamenos, mas também é conhecido, especialmente no mundo cristão, como o grafite blasfemo. Vocês já vão perceber porquê. Talvez já estejam a ver a imagem. O que é que acontece aqui? Esta figura, no muro, mostra uma figura prostrada, vocês conseguem ver ali, uma figura como que prostrada, diante de um personagem crucificado. O desenho é assim, parece quase meio infantil, não é? Mas percebe-se que é um personagem crucificado e alguém diante desse personagem. E o personagem crucificado desenharam-lhe a cabeça de um burro. Portanto, por isso é que é chamado o grafite blasfemo, nós vimos que o propósito deste desenho foi ridicularizar o culto cristão. No entanto, é uma tremenda prova, é um achado, de que neste período já era assumido que os seguidores de Cristo o adoravam. Ora, naquela inscrição o que é que se lê? Alexamenos sebeten theon, isto portanto, em grego, que quer dizer Alexamenos, portanto, o nome daquele personagem que está em oração. Alexamenos adora Deus ou adora o seu Deus. Ora, com estas várias evidências que eu tomei o tempo hoje de vos mostrar, fica clara a veracidade histórica de Jesus. Penso que sobre isso não há nenhuma dúvida e por isso eu vos disse há pouco que este debate está, vamos dizer, morto. Agora, vamos dar um salto e vamos olhar agora sim para o Novo Testamento e o relato dos apóstolos. E a pergunta é, por que razão é que nós podemos confiar nos Evangelhos e no relato que os apóstolos fazem de Jesus? Vamos começar esta análise por uma afirmação do apóstolo João,
que ele escreveu não no seu Evangelho, mas numa das suas cartas. Estas são as palavras bem conhecidas de João, na sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso vos anunciamos. Ora, esta é a afirmação dos apóstolos. Ou seja, que eles testemunharam a vida e a obra de Jesus. Não crer ou pôr em causa o relato dos Evangelhos implica várias coisas. E é preciso ter em conta isto. Portanto, para se dizer que o relato dos Evangelhos não é para considerar, estamos a dizer que os autores eram todos mentirosos e que tiveram que combinar muito bem uma espécie de complô para pelo menos haver minimamente coerência para que alguém pudesse acreditar. Não acreditar no relato dos Evangelhos também implica dizer que as pessoas que foram testemunhas, isso como sabemos foram milhares, mas que não aderiram à mensagem de Jesus, todas ficaram caladas. Portanto, era uma mentira, inventaram uma história sobre Jesus, ali fala-se de tanta gente, mas todos ficaram calados e não disseram nada e, portanto, teriam deixado que uma grotesca mentira começasse a ser transmitida. Também era preciso que isto tivesse acontecido para os evangelhos serem falsos. E em terceiro lugar, para os evangelhos serem falsos no que afirmam sobre Jesus, só há uma explicação possível. Os discípulos eram todos doentes mentais. Porquê é que eu digo isto? Porque se eles se deixaram morrer por uma causa e uma pessoa, porque eles todos vieram a morrer, como aliás há pouco nos relatos históricos vimos essa realidade descrita pelos romanos, por exemplo. Ora, se os discípulos teriam inventado as histórias de Jesus e dos seus atos, então eles saberiam que era uma fraude. Ora, se eles sabiam que era uma fraude, isso implicaria, eu disse, doença mental. Logo, crer nos evangelhos, notem bem, é muito mais credível do que assim à partida pode parecer. E a forma genuína e às vezes até quase inocente como a história nos Evangelhos está escrita por aqueles que a viveram, mostra-nos o quão honesto é o relato sobre Jesus nos Evangelhos. Agora, vejamos então alguns exemplos da credibilidade do relato dos Evangelhos e para não usarmos muito tempo, vamos focar-nos nos últimos momentos da vida de Jesus, o seu julgamento, a morte e a ressurreição. Acompanhem-me agora neste raciocínio. Segundo o que está escrito nos Evangelhos, os discípulos foram quase todos uns cobardes. É assim mesmo. Porque quando Jesus foi preso, eles basicamente começaram a fugir, cada um para o seu lado. Reparem bem, se o texto dos Evangelhos e tudo o que eles contam sobre Jesus fosse inventado para criar um mito, ninguém, muito menos os autores, iam contar uma atitude destas. Ao contrário. Aliás, como em outras grandes epopeias de várias civilizações, eles iam apresentar-se naturalmente como heróis. Não como homens fracos e cobardes. Que é o que eles foram e é isso que eles contam. Em segundo lugar, a história conta que Jesus ficou em silêncio no seu julgamento. Eles dão alguns detalhes, que com certeza tiveram que depois lhe ser contados, dão detalhes sobre o julgamento de Jesus nas várias instâncias. E Jesus aparece em silêncio, a ser acusado. Ora, se a história fosse inventada, este era o momento perfeito para pôr o personagem central da história, o mito Jesus, a fazer um grande discurso, como nós vemos, aliás, noutras obras e até em filmes. Quer dizer, aquele momento do aperto final, o herói faz um grande discurso. Não, nos Evangelhos Jesus aparece em silêncio no momento em que poderia tornar-se um herói. Fica calado, fica ali, não se apresentando como um herói. Quer dizer que os Evangelhos apresentam-nos Jesus como um homem fraco e aparentemente pouco interessante, porque não aproveita aquele momento. Ora, nós entendemos que numa história inventada, este era o momento para criar o mito de um leão, não de um cordeiro. Depois, na ressurreição, esta seria com certeza a mentira mais importante inventada pelos discípulos, se tivesse sido uma mentira. Reparem que nós estamos a analisar se isto fosse inventado e nós não tivéssemos razões para crer nos Evangelhos. Então, o relato da ressurreição, este era o momento-chave. Ora, o que é que os discípulos escrevem e contam? Escrevem que foram mulheres
as primeiras a ver Jesus depois da ressurreição. Mas mais, foi um grupo de mulheres que foram as primeiras a contar e a tentar convencer os homens do que elas tinham visto. Notem bem, nós sabemos que as mulheres neste tempo tinham uma condição tal que os seus testemunhos não eram considerados relevantes ou sérios. Numa história inventada, ninguém ia pôr mulheres a dar o testemunho do momento mais importante do guião. É evidente. Finalmente, os evangelhos dão um conjunto de detalhes muito específicos ligados à morte e à ressurreição de Jesus. Detalhes mesmo, por exemplo, nomes de membros do Sinédrio, nomes de personalidades políticas, tanto judaicas como romanas, nomes de locais, detalhes sobre quem testemunhou a ressurreição. Mais ainda, informação sobre o facto de que soldados romanos não foram capazes de guardar o túmulo. Pensem comigo, numa história inventada, estes detalhes ninguém os podia dar. Porque a falsidade do relato era facilmente desmascarada. Até porque as pessoas que são mencionadas eram as primeiras a dizer não, nunca na vida lá estive, não fui eu, não julguei. Até podiam dizer onde é que estavam a essa hora. Notem, estes vários elementos ajudam-nos a perceber o quê? O óbvio. Mas que às vezes o óbvio pode passar-nos ao lado. Que Jesus é apresentado nos Evangelhos de uma forma credível. E tudo aquilo que dele é contado, nós podemos ler e receber com toda a segurança. A verdade dos factos que aconteceram e que foram testemunhados por muitos. É isto que nós temos nos Evangelhos. Os discípulos não eram homens menos inteligentes, nem com mais bom senso que os outros. Aliás, esta verdade é quase de lá para ali quando nós lemos os Evangelhos e vemos a interação destes homens com Jesus. Eram homens como outros. Agora reparem, porquê é que estes homens abandonaram Jesus, fugiram e alguns até o negaram quando Jesus estava a ser julgado e depois foi morto? A resposta é simples e natural, porque eles convenceram-se que afinal tudo aquilo em que eles tinham acreditado era mentira. Como costumamos dizer em bom português, eles de repente, quando veem Jesus morto, pensam, bem, nós fomos atrás do conto do vigário. Ora, isto aconteceu porquê? Eles usaram de bom senso comum. Quando nós estamos convencidos de uma coisa que depois não acontece, nós dizemos, bom, afinal eu estava enganado. Agora notem o que aconteceu. Estes mesmos homens fracos, até de mau caráter, mentirosos e muito desiludidos, nós vamos vê-los apenas semanas e meses depois, vamos encontrá-los a todos, à exceção de um, vamos encontrá-los a serem levados diante das mesmas autoridades que mataram Jesus. As mesmas. Portanto, eles sabiam bem qual era o risco que corriam. Mas agora o que é que acontece? Vamos ler o que é que acontece quando semanas depois os mesmos discípulos estão diante daqueles que mataram Jesus. Lemos este texto no livro dos Atos. Estas autoridades diante dos discípulos disseram: não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Diziam eles. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Agora notem bem. Porém, respondendo Pedro, o tal que o negou, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A pergunta que eu faço é muito clara. Porquê esta diferença? E notem que esta diferença entre o que foram os discípulos antes da morte de Jesus e os discípulos agora, semanas depois, esta diferença, historicamente, ninguém a pode negar. Porquê? Porque os próprios discípulos, e depois deles milhares e milhares de cristãos, foram perseguidos e mortos. E a pergunta é, porquê? Porquê é que aqueles que fugiram, negaram e afastaram-se, agora vão diante de tribunais, diante de homens, avançam e dizem: eu estou aqui para obedecer a Deus, tirem-me a vida, e tiraram mesmo. Notem, só há uma explicação possível e plausível. Essa é a explicação que está registada por estes homens nos Evangelhos. Porque eles viram Jesus ressuscitado depois de ele ter sido morto. Porque eles tocaram com as suas mãos nas marcas de Jesus. Vivo. Porque eles viram-no subir ao céu
e estavam lá e ouviram 2 anjos dizer o seguinte: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E porque os discípulos viram todas estas coisas, agora eles falavam delas com ousadia. Agora eles esperavam de forma tão intensa o cumprimento de todas estas promessas. Porquê? Porque eles as ouviram com os seus próprios ouvidos. Por isso eles agora foram até à morte e foram com serenidade, com confiança, porque para eles não era apenas uma questão de fé, e este ponto é muito importante. Para os discípulos, não era apenas uma questão de fé. Porquê? Porque eles viram com os seus próprios olhos. Por isso é que nós hoje ainda podemos crer em Jesus. Nós precisamos de fé em Jesus, sim, porque Ele não está aqui ao meu lado. Eu estou a falar-vos de Jesus, mas vocês não estão a vê-lo. Mas o relato dos Evangelhos e através da palavra e do testemunho dos discípulos, nós temos acesso a homens que viram e tocaram e ouviram. Um dia Jesus disse estas palavras que talvez possam parecer um bocado enigmáticas. Para quem as ouviu naquela altura foram, inclusive aos discípulos. Jesus disse o seguinte, lemos no Evangelho de João: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que é que vocês acham que este texto ou estas palavras queriam dizer? Este texto diz, ele próprio afirma, que era uma referência à sua morte. Sim. E uma incrível profecia. Ora, que profecia? A cruz seria como um ímã que atrairia todos os homens e os homens de todos os tempos até Jesus. Por isso Jesus dizia, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando a cruz se erguesse do chão e ficasse exposta diante de todos e conhecida para todo o sempre através dos Evangelhos, Jesus disse, todos atrairei a mim. Aqui está a explicação porque é que 2000 e tal anos depois nós aqui estamos, nós deste lado, vocês desse, a ouvir e a falar de Jesus. Porque é o cumprimento desta profecia. Todos atrairei a mim. Ora, porquê a cruz? Esta é a grande questão que talvez se coloque. Porquê a cruz atrairia? Eu termino esta noite pedindo a vossa atenção para isto. Foi a cruz porque nela se consumou o amor de Deus pela humanidade, nela se consumou o propósito de salvação. A cruz foi o lugar onde a razão da vinda de Jesus a esta terra se consumou. Sim, porque Jesus veio como o Messias. Quer dizer o quê? O ungido de Deus. Ora, como ele veio como ungido, ele veio para ser rei, porque os reis são ungidos. Ele veio para ser profeta, porque os profetas são ungidos. E ele veio para ser sacerdote, porque os sacerdotes são ungidos. Na cruz, estes 3 desígnios cumpriram-se. É por isso que eu gosto de afirmar aquilo que agora vos vou dizer. A cruz é um trono onde Jesus, o Rei, ele governa este mundo com um cetro de abnegação e amor sem limites. Por isso é que eu posso afirmar que a cruz é um púlpito onde Jesus, o profeta, prega. E ele prega a mensagem, mas prega sem palavras. Porque ele prega a maior mensagem que alguma vez foi proferida. O seu corpo dilacerado. E é por isso que eu digo que a cruz é um santuário. Onde Jesus, o sacerdote, ministra e intercede com o seu próprio sangue. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes. Jesus já atraiu milhões. Esta noite eu pergunto, clara e diretamente, e a ti? Jesus já te atraiu? Ele é o que na tua vida? Jesus só vai ser aquilo que tu deixares. Por isso o desafio que eu tenho esta noite é dizer o seguinte, abre o teu coração a Jesus.
Deixa-o ser rei, para ele governar as paixões do teu coração. Deixa-o ser profeta, para ele falar ao íntimo do teu coração. Deixa-o ser sacerdote, para ele limpar o pecado que ainda há no teu coração. Estas 3 coisas ninguém mais poderá fazer por ti. E tu podes até andar à procura de alguém que o faça, mas ninguém consegue ocupar estes 3 lugares. Jesus. Eu apelo ao teu coração que deixes Jesus ser rei e governar, profeta e falar a tua vida, sacerdote e perdoar os teus pecados. Eu sei que há aqui uma distância grande que nos separa, mas eu neste momento gostava de fazer o seguinte. Onde tu estiveres, talvez uns estarão neste momento com o telemóvel na mão. Se é o teu caso, o desafio é para ti. Outros estão talvez numa casa, com um grupo de amigos ou até numa igreja, neste momento. Se há alguém que quer que Jesus não seja apenas esse homem da história, mas seja tudo isto na tua vida, eu digo, levanta-te neste momento e dobra os teus joelhos no chão. Eu vou dobrar os meus joelhos e neste momento eu vou orar por todos aqueles, por ti. Se quiser Jesus na tua vida, dobra os teus joelhos. Contacta alguém ou fala connosco para que possas dar corpo a este chamado. Senhor Jesus, nesta hora eu dobro os meus joelhos na tua presença porque tu és Rei e Senhor. E na minha vida reconheço a tua soberania. Não quero ser nada a não ser teu. Para que tu governes, para que tu orientes, para que tu fales, para que tu limpes tudo o que há de mal na minha vida. E esta oração, neste momento, este pedido, eu estendo a todos aqueles que estão a ouvir-me e àqueles que dobraram os seus joelhos em qualquer lugar deste país ou do mundo e que buscam por Jesus, por salvação. Toca os seus corações. Aceita a sua entrega neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.